Eu estou aqui no meu site porque essa semana teve muita coisa bacana, mas eu queria destacar um case de uma membro do, da comunidade Fotografia e Clube do Empreendedor e uma fotógrafa muito talentosa, gaúcha, que tem um trabalho de referência na fotografia infantil e de família, a Franco Harris, e ela fez assim algo muito bacana usando a trend do Estúdio Ghibli, que enfim, deixando a parte da polêmica de lado, governos usaram, instituições públicas usaram entraram na trend, pessoas por toda parte. Você deve ter visto ou ter feito também a sua trend. Agora a nova é a caixinha com o boneco lá, o colecionável. Mas é algo que bombou. E a inteligência artificial tem total relação com isso. Ficou entre as mais lidas da semana a matéria sobre o trabalho da Fran, especialmente sobre isso. Está aqui, ó. Tá aqui ficou em quinto na posição das cinco mais lidas da semana. E está aqui o post que ela fez. Só que a Fran foi além. Assim, o que eu queria destacar é como que ela mostrou isso de uma forma super bacana, sabe? Eu acho que a maneira como a Fran utilizou esse recurso foi a forma que eu acredito que um fotógrafo deve fazer, uma fotógrafa deve fazer. Ela traz isso sem esquecer do cliente, sem esquecer da essência dela, do trabalho sensível que ela faz para os clientes e chamando eles para conhecerem sobre esse trabalho, transformar o retrato de família nesse estilo do Estúdio Ghibli. E talvez alguém possa dizer, ah, mas nossa, é super fácil descobrir como fazer. Não, não é fácil, não. Para muita gente não é fácil. Não dá para a gente medir, querer que a nossa régua sirva para todo mundo. Não é porque alguém tem facilidade em fazer, tem gente que busca, consegue encontrar, fazer, mas tem muitos que não sabem fazer ou não querem fazer, querem que alguém faça para eles. E o especialista, que é o fotógrafo e a fotógrafa, seja para impressão, que da mesma forma, um cliente pode ir lá imprimir as fotos, mas quem deve atender nesse sentido, fazendo o melhor produto, sabendo no detalhe toda a parte técnica, a fotógrafa, o fotógrafo. Então, o cliente pode comprar uma câmera, pode aprender a fotografar, ele vai fazer, ele vai chegar no mesmo nível? Não. E usando a IA. Mas aqui, a Fran fez algo fascinante, porque a fotografia dela é a base dessa história. E, aliás, tem acontecido com outras IAs, em outros recursos. Uma coisa que muitos fotógrafos e fotógrafos não estão se atentando, que o risco da IA, talvez, tem várias questões que vai afetar, mas nessa parte de retrato e família, tem uma parte importante, que é a IA, ela clona aqui, ela se baseia em algo para fazer. Então, o fotógrafo leva vantagem. Uma experiência que a gente fez essa semana, num conteúdo na comunidade VIP, tivemos um conteúdo sobre isso e o relato da Ana Campbell falando para a comunidade lá, para os membros, foi justamente disso. Você pode ter uma selfie tosca e chegar num resultado tosco porque a qualidade da imagem que você usou como referência para IA não vai chegar naquilo que você quer. E para fotógrafo profissional é uma vantagem. Ou seja, eu posso fazer para você. Você quer coisa com IA? Eu, especialista, faço. Eu faço uma sessão de IA para você, eu faço uma sessão profissional. Aliás, eu faço as duas, porque para você ter a IA que você quer, você precisa ter fotos profissionais. Então, é uma venda a mais. Eu posso só fazer IA para você, mas se você me mandar fotos ruins, não vai ficar bom. Eu explicar por quê. Então, eu vou ter que ir te fotografar e vou cobrar bem por isso. Então, é fascinante ver que no caso aqui a Fran fez, ela fala da cliente. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e nas notas do episódio do podcast também, para quem ouvir, né, e não estiver vendo, para poder entender do que eu estou falando. Ela cita aqui da cliente Andrelissa Xavier, que fez com ela, e aí ela fala que a cliente inspirada pela trend do anime resolveu, utilizando as fotos criadas pela Fran, né? E aí é, a Fran conta aqui. Ela conta um pouco da história do Estúdio Ghibli e tudo mais, faz uma reverência também a esse universo, né, de animações famosas, como A Viagem de Chihiro e O Meu Amigo Totoro e outros. E aí ela conta a história da Andrelissa, um retrato que virou arte.
E ela conta de como foi ver a foto sendo transformada num estilo anime, que foi uma surpresa, despertou uma sensação de nostalgia. O marido dela é apaixonado por animes, por mundo geek, por Marvel, DC. E o resultado aparece aqui. O que é bacana também, também fala da filha que ficou encantada com a imagem, e vendo uma coisa meio mágica e que eles ficaram horas admirando. E ela mostra aqui o antes e depois. Ficou muito bacana o que a Fran fez aqui, ó, que é a foto dela, da família feita pela Fran, e a conversão para o estúdio Ghibli, pro estúdio Ghibli, né? E o bacana dessa história é ela trazer isso, né, da experiência. E aí também o dentista Reinaldo Pisolo, que também é cliente, entrou com a equipe. E ele recebeu a versão feita, o clique é da Fran. O clique da equipe aqui, ó, retratos dos dentistas, que aliás ficou incrível, uma foto fantástica da Fran. E aí serve de base para um retrato com o estúdio Ghibli, mas feito pela Fran. Então, é o fotógrafo que pode se antecipar. E ela fala de como funciona esse processo, conta sobre isso. eh, e ela fala que o uso dessas imagens, inclusive, podem ter implicações legais dependendo do contexto. Para uso pessoal, como fotos para álbuns digitais, uma coisa mais pessoal, pode ser feito, e se não houver um interesse comercial, respeitando os direitos autorais. Tem um debate muito grande rolando, né? Pessoas falam, não, eu rejeito qualquer tipo de coisa que copie, o estúdio Ghibli. Tem pessoas falando que vai tomar processo. O fotógrafo que utilizar a IA, não, a IA pode ser que tome um processo, pode ser. Até esse debate está aberto. Mas o fato é que a notícia da semana, ela fez chamar atenção. Muita gente não conhecia o desenho e se interessou em conhecer a obra do artista por conta da polêmica com a IA. Então, muita gente não conhecia o Estúdio Ghibli, nem sabia do que era, foi lá descobrir. Também ajudou o ChatGPT, que teve milhões de novos usuários, pagos e grátis, nessa semana. Tanto que ele está em segundo no mundo em downloads em março e vai continuar crescendo. Então, na verdade, agora, o que a Fran está mostrando aqui é que a base de tudo isso é a fotografia dela. Ela mostra aqui que ela é especialista e que ela domina todas as tecnologias da impressão, da melhor qualidade para o parceiro dela, para álbuns, fotos na parede ou fotos avulsas, com melhor qualidade de impressão, da edição, da captura com a assinatura visual dela e da inovação, de pegar e, junto com um retrato, surpreender os clientes com a fantasia, essa emoção. E ela convida no final, se quiser fazer fotos e dar vida a isso de uma maneira criativa, para entrar em contato com ela. Eu fiquei feliz que ela me marcou também, falando, né, dessa experiência e tudo mais, né, do que a gente eu fiz como fazer, né, esse tipo de edição, né, coloquei no site que mostrei isso para membros da comunidade, que não era uma coisa complicada, inclusive usando IAs grátis, não precisa nem usar. Agora o ChatGPT já está grátis e não é complicado de fazer. Mas depende de boas fotos também. Não adianta pegar uma selfie tosca que não vai chegar no resultado. De qualquer maneira, fiquei feliz porque ela é membro da comunidade e o fato dela ter mostrado isso de uma forma sensível, colocando a foto dela no centro disso também, é muito bacana. Que eu acredito que o branding fotográfico, a assinatura visual, a marca fotográfica de uma artista, como é o caso dela, de uma fotógrafa, é super importante, tem que estar no centro do negócio. E a IA é só parte dessa história como uma ferramenta e inovação, ok? Vou deixar o link da matéria aqui do blog da Fran e também no site que eu fiz, a matéria falando disso, como fazer também tem lá. Vou deixar os três links aí na descrição, ok? É isso, obrigado e até a próxima.